Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores e minhas amoras do sexto ano, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre sistemas de numeração. O que são sistemas de numeração? São as regras, os procedimentos que a gente segue para fazer os números, para fazer as continhas. Por exemplo, né, se você ver isso aqui, ó, você já reconhece na hora, esse aí é o 3, professor. Sim, esse número aqui, esse símbolo, esse desenho que eu fiz, porque nada mais é que um desenho, ele representa a quantidade 3. 1, 2, 3. Pode ver que não tem 3 desenhos aqui, mas eu já associo direto isso aqui com uma quantidade do número 3. Ok? Então, quando você olha, esse aí é o número 3. Sim, é o símbolo que representa o número 3. Isso é um sistema. São símbolos, são escritas matemáticas para representar a quantidade, para lá no futuro fazer continhas. Então, nem sempre que foi assim, nem sempre foi esse 3. Né? As pessoas usaram várias técnicas ao decorrer dos anos para poder contar, para poder negociar, para poder fazer as suas contas, para poder medir as suas terras. Entre essas estava esticar cordas, fazer nó, cada ovelhinha que tinha fazia um nó na corda, ou então eu pegava uma pedrinha e colocava dentro do saquinho, e depois comparava a pedrinha com a ovelhinha para eu saber quantas ovelhas tinha, até que começaram a fazer os símbolos, porque viram que era muito trabalhoso fazer um monte de nó, tinha aqueles que marcavam risquinho no osso, e assim ia, né? Então eles viram que era muito trabalhoso, vamos inventar alguns símbolos para representar a quantidade, para ficar mais fácil. E nós vamos ver alguns desses símbolos, alguns desses sistemas agora. Por exemplo, o sistema egípcio, maia e babilônico. Nós vamos falar de 3 sistemas aqui de numeração. Então, lá no sistema maia, está aí no seu livro, existiam 3 símbolos, melhor dizendo, para representar os números. A bolinha representava o número 1. O risquinho representava o número 5. E esse negocinho aqui que parece um prato com comida, o 0, ausência de unidade. Essa bolinha, eles podiam repetir até 4 vezes. Repetia 1, 2, 3, 4. Mas se eles tivessem 5 ovelhinhas, eles só faziam esse risquinho aqui que representava o número 5. Assim, né? Ok. E esse risquinho que representa o número 5, eles só podiam repetir 3 vezes. Ok? Então, se eles tinham 15 ovelhinhas, 3 risquinhos, 15 ovelhinhas. Aí eles sabiam que tinha 15 ovelhinhas. Fácil. Ah, professor, se eles tinham 20, você só pode repetir 3 vezes. Vamos descobrir lá na frente como é que eles faziam. Mas vamos apresentar agora para vocês o sistema babilônico. Detalhe, você não precisa decorar muito esses símbolos, não. Nós vamos sim fazer algumas atividades. Tem uma página no seu livro ali que tem a tabela com todos os sistemas. O sistema maia, o babilônico, o egípcio, o romano e o nosso. E aí tem lá, na tabela no seu livro, os símbolos de cada número, como fazer números maiores, ok? Esses primeiros aqui, a gente não precisa decorar muito, porque a ideia aqui é só comparar como era antigamente e como é hoje, para a gente ver como hoje está mais fácil de fazer continhas. Professor, nunca foi fácil fazer continha, eu sempre me dei mal em matemática, professor. Imagina se você fosse fazer continha com bolinha e risquinho. Ia ser mais complicado ainda, com certeza, ok? Mas vamos lá, o sistema babilônico tinha só 2 sinais. Observe que eles não têm um sinalzinho, um símbolo para representar o número 0. Só esse sinalzinho estranho assim, ó. Assim, mais ou menos, para representar o número 1. E essa meio que setinha para representar o número 10. Esse cara aqui é o 1 e esse cara aqui é o 10. E aí esse símbolo aqui, esse aqui do 1, pode repetir até 9 vezes. Então você já entendeu, se ele tinha 7 ovelhinhas, ele fazia 7 símbolozinhos esses. Esse símbolo aqui que representa o 10 pode ser repetido até 5 vezes. Até 5. Isso mesmo, até 5 vezes. Você já sabe que ele podia fazer até o número 59, porque ele repete 5 vezes, 9 vezes, 59. Ok? E 60, professor? Bem, também usava-se esse símbolo. Ia ficar meio confuso. Como é que você ia saber se está falando que é 1 ou você quer 60? Difícil, né? Por isso que o nosso sistema é mais fácil. Ok? Mas lá na frente nós vamos ver um pouquinho mais sobre como é que eles se representavam, então, esse
esse número. Vamos em frente, próxima telinha. O sistema egípcio ele já passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos, só que um símbolo mais difícil que o outro. O cara, quando ia estudar matemática, ele tinha que estudar educação artística, artes, porque olha só, desenhar essas coisas. Esse aqui seria uma corda, não, cordão, uma ferradura, uma corda dobrada, não, esse aqui é um bastão, desculpa, uma flor de lótus, um dedo torto, meu Deus do céu, um girino e uma mulher ajoelhada com as mãos para cima, cada uma representando o seu número. Pensa como era difícil dizer que você tinha 1 milhão de ovelhinhas. Tem que fazer aquele desenho ali. Meu Deus do céu. Cada um desses símbolos pode repetir até 9 vezes. Então, se eu quero fazer o número 9, 9 bastãozinhos. Se eu quero fazer o número 90, 90 ferradura. E assim sucessivamente. Você pode trocar, por exemplo, eu quero fazer o número 23. Olha aqui, 23. 10 mais 10, 20, mais 1, 21, mais 1, 22, mais 1, 23. Mas se eu quiser fazer assim também, não tem problema. 3 mais 20 é 23 também. Então, você podia colocar eles em qualquer ordem. Ok? E são sempre somados, sempre continha de mais. 1 mais 1 mais 1, mais 10 mais 10. Ok? Então, assim funcionava o sistema egípcio. Complicadinho, né? O cara tem que ser bom em desenho. Eu ia me dar muito mal, eu sou ruim até em fazer os números. Então, aqui está os nomes que eu falei, né? O bastão, a ferradura, a corda enrolada, a flor de lótus, o dedo dobrado, o girino e uma pessoa ajoelhada com as mãos levantadas. Eu falei mulher, né? Parece mulher, parece que tem um cabelo aqui, não sei. Cabelo comprido, mas homem também usa cabelo comprido, alguns, né? Aqui estão as maneiras, então, de fazer os números do sistema egípcio, que o professor falou para vocês, vai sempre somando, ó, 1 mais 1 mais 1, 3, 10 mais 10 mais 10 mais 10, ó, 5 vezes o número 10, 50 e 1. Olha para fazer um número de 1.203.000, olha só que coisa difícil. Mulherzinha com a mão para cima, girino, girino, flor de lótus, flor de lótus, flor de lótus. Complicado, né? Não é mais fácil fazer os números dos nossos dias. Mas tem outros exemplos ali. E a gente treina mais em sala de aula. Ok? Voltando aqui para os números babilônicos, lembra que falou lá do tal do número 60, né? Como é que a gente faz o número 60, professor? Então, esse espaço em branco aqui, ó, corresponde a, digamos assim, as dezenas. Só que as nossas dezenas é de 10 em 10, lá não, lá é de 60 em 60, o sistema hexagemal. Então, seria uma dezena, que não é de 10, que é de 60. 60 e 1. Então, eles têm que deixar só esse espaçozinho aqui para representar, então, o número 60, 61. O 60 era só esse aqui, ó. Aí era complicado, né? Você não ia saber se você está falando de 1 ou de 60. Um texto ia te dizer. Mas aí você deixa um espaçozinho e faz mais isso aqui, ó. Vamos fazer assim, de qualquer jeito aqui, só para explicar. Ó, deixei um espaço. Nem tanto, né? Mas olha só, eu já ia me dar mal. Talvez a pessoa não ia entender que aqui tem um espaço para poder interpretar como 3. Mas se tem um espaço aqui, esse cara virou 60, mais 1, mais 1. 62. Era complicado, né? O cara tinha que saber desenhar, saber deixar o espaço, para não atrapalhar aí quem quisesse saber o esquema que ele está querendo dizer, o número que ele está querendo te falar. Ainda bem que hoje não é assim, né? Já pensou numa prova? Você tem que ficar desenhando símbolos em vez de só ter os símbolos para cada número? Complicado, né? Aí, voltando para o sistema Maia. Então, olha só. O que a gente falou, que pode repetir até 4 vezes a bolinha, forma o número 4, depois forma o número 5. Aí, se você fizer 5 com uma bolinha, é 6. Com 2 bolinhas, é 7. Com 3 bolinhas, é 8. E o máximo que você consegue chegar é no 9 com 4 bolinhas. Aí você quer fazer o 10. Você faz 2 risquinhos. 11, 12, 13, 14. Você quer fazer o 15. 3 risquinhos. Você quer fazer o 16. 5, 10, 15. Uma bolinha em cima de 16. Ok? E aí, e para fazer o número 20, que a gente falou, já que eles não tinham 0, né? Será que era assim, ó? Bolinha, bolinha, e aquele prato lá
Não, não é assim que faz. Para nós seria, né? 2 e 0. Mas não é assim, porque a dezena deles, olha só, a dezena deles não é de 10, é de 20. Ok? Então, quando você colocar uma bolinha e aqui embaixo você colocar o pratinho, você tem o 20. Olha só, então aqui seria a primeira dezena, que não é de 10, é de 20. Ok? Aí você quer fazer o número 22. Bolinha aqui em cima e 2 bolinhas embaixo. Quando ela veio para baixo, quer dizer que você está contando uma dezena lá em cima, uma dezena que não é de 10, uma dezena de 20, é o número 20 aqui em cima, mais 2. Se você quisesse fazer o número 3, você faria assim. Porque se você fizer assim, você está fazendo o número 22. Ah, e se eu quiser fazer o número 46, professor? Está aqui o número 46, então, ó, bolinha, bolinha, 20 mais 20, 5 mais 1. 20 mais 20, 40, 5 mais 1, 6, 46. E aí, lá na página 21 do seu livro, você tem a comparação de todos os sistemas que nós comentamos aqui, mas não se preocupa que você não precisa decorar todos esses desenhos, tá? Eu não vou colocar coisa tão difícil assim na prova, tá bom? Isso aqui é só para sistema de comparação. Até a próxima aula.